assinante do canal Asa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse é um vídeo para dar o follow-up a respeito do acidente do Jazz, que é um Air Canada CRJ 900 que aconteceu hoje no aeroporto de LaGuardia, nos Estados Unidos. Infelizmente, nós tivemos vítimas fatais. O acidente está sendo investigado, acidente gravíssimo. O NTSB já tem uma equipe em solo e fazendo toda a investigação e acompanhamento do que aconteceu. Tudo acontece com um problema de um avião que teve 2 decolagens abortadas e ele voltou para o gate falando que tinha cheiro dentro da cabine, e com isso disparou toda a parte de emergência do aeroporto para poder prestar auxílio à aeronave, provavelmente tendo uma desconfiança de que alguma coisa estaria queimando dentro da aeronave. Então, toda vez que tem algum cheiro estranho na cabine, o piloto em comando pede auxílio dos bombeiros, o aeroporto começa a mandar a brigada de bombeiros para a direção do avião, e o avião já estava indo para o seu lugar de parqueamento. Com isso, eles tinham que cruzar algumas partes do aeroporto para voltar da sua base de operações, e com isso cruzar a pista 04, que estava sendo operada pela aeronave da Air Canada. Quando a equipe se aproxima da interseção que eles iam usar para cruzar a pista, eles tiveram uma ordem de desligar o transponder que está embarcado em todos os carros da equipe de bombeiros. Isso acontece também não só nos carros de bombeiro, mas nos carros que estão operando na pista, estão operando dentro do apron, e também os carros que estão carregando as bagagens. Eles têm um transponder igual ao do avião, que é para poder a torre e o controlador de solo conseguir ver onde estão esses veículos. E também isso pode, dependendo do tipo do modelo, que é o que está instalado no carro de bombeiros, ele também avisa as aeronaves que estão operando que ali tem uma outra unidade, no caso um carro, e que aquilo ali é um problema para eles. Dependendo da altitude que você está, não dispara um alarme que te force a ter que fazer uma arremetida, mas mostra para você que existe um perigo próximo, o que iria disparar a indagação dos pilotos de o que esse movimento está acontecendo na minha frente. O controlador estava controlando a equipe de solo para cruzamento da cabeceira, da pista, assim como os pousos e os decolagens daquele setor do aeroporto. Quando ele autoriza o cruzamento, vocês podem ver, tá rolando um áudio, também um vídeo, vocês veem que ele dá uma hesitada. Isso pode ter sido por ele estar procurando os carros de serviço no radar de solo, ou ele está procurando os carros de serviço visualmente. Quando ele dá autorização, ele tem que ter uma ou as duas coisas para ter a sua ciência situacional de que aquilo é seguro de ser feito, e aí ele libera os carros atravessarem. A gente tem um vídeo feito de uma câmera de um bystander, de uma pessoa que está filmando, ainda não foi divulgado. Dá para ver que o CRJ, até onde a gente consegue ver, tem todas as suas luzes ligadas, o que traria a atenção dos bombeiros dentro dos carros e também dos controladores. Por alguma razão, o controlador e os bombeiros não fizeram seu cheque de olhar para os lados para ver o que estava acontecendo, ver se realmente aquela aeronave tinha alguma aeronave se aproximando, e com isso o acidente acontece. A gente tem alguns poréns de que o pitch que o CRJ ele vem um pitch um pouco mais alto do que as aeronaves normalmente vêm, então a sua luz de nariz talvez não estaria tão brilhante assim para a pessoa que está sentada do lado direito do carro de bombeiro para olhar e ver. A gente sabe que alguns desses carros, a gente está esperando só essa confirmação, alguns carros, as janelas laterais são um pouco mais curtas, eles têm uma parte que vem até aqui, a altura do ombro, de metal, então, usando o capacete, o equipamento, fica um pouco mais difícil de olhar e conseguir ver a aeronave aproximando. Infelizmente, isso aconteceu. A gente está tendo um crescimento muito grande de incursões de pista. Esse só vai elevar de novo o nosso nível de alarme,
fazendo com que certas medidas que já estão sendo estudadas há algum tempo pelo FAA de serem aplicadas, de luzes na pista que indicam se o pouso está autorizado, e também para as aeronaves, os carros em volta entenderem, e também as aeronaves, de que aquela pista está autorizada ou para um pouso ou para uma decolagem. Assim que a gente tiver mais informações, eu vou fazer outro vídeo e trazer mais informações para o canal. Obrigado, boa noite.